Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. Neste vídeo vou mostrar como fazer um clássico francês chamado crème pâtisserie. Você pode ter ouvido falar, pode não ter, mas é realmente o que é usado para rechear em tantas sobremesas francesas como profiteroles e pain choux, ou bolos como o bolo fraisier, todos os tipos de coisas, e especialmente também em éclairs. É aquela deliciosa substância cremosa que é bastante semelhante a um creme de leite espesso. De qualquer forma, as pessoas têm medo de fazer isso porque acham que é realmente complicado, mas não é tão ruim, e a melhor parte é que você realmente usa gemas de ovo. Agora, para mim, porque faço tantos merengues e macarons, sempre me sobram gemas de ovo, então eu sempre faço isso quando estou preparando uma sobremesa para o jantar ou algo assim. Para o creme pâtisserie, precisamos de 300 ml de leite. Isso pode ser leite integral ou leite meio gordo, apenas não completamente desnatado, 50 gramas de açúcar refinado, 75 gramas de gema de ovo, e então aqui temos 20 gramas de farinha de trigo e 20 gramas de farinha de milho, e como aromatizante temos uma vagem de baunilha fresca. Então eu tenho uma panela aqui e em fogo baixo a médio vou aquecer o leite. Então, na leite vai a vagem de baunilha. Agora, o que você quer fazer é realmente raspar as sementes, e para fazer isso, você corta isso ao meio, no sentido do comprimento, assim. E então, use o dorso da faca para raspar as sementes. Sai essa incrível coleção de minúsculas sementes pretas de baunilha que vai direto para o moinho. E faça isso com a outra metade da vagem de baunilha. Para realçar ainda mais o sabor, vou adicionar a própria vagem de baunilha. Então vou cortar isso ao meio, todo o caminho, e depois pela metade novamente, e apenas coloca a vagem real na panela. Vou deixar aquecer até soltar vapor. Agora, enquanto isso, em uma tigela vou colocar a gema do ovo e o açúcar. Primeiro vou colocar a gema do ovo e depois o açúcar refinado. O açúcar refinado queima a gema do ovo por motivos desconhecidos, talvez relacionados à acidez. Se o açúcar refinado for deixado na gema do ovo, formam-se globos. Então tenha um pequeno batedor à mão, despeje o açúcar refinado e misture imediatamente. E você está mirando para deixar isso bem leve e pálido, então precisa de uma boa batida. Quem precisa de academia quando se tem gemas de ovo? Como você pode ver, a gema do ovo agora ela está bem mais clara. E nisso vão as flores. Agora eu realmente peneiro as flores para que fiquem o mais finas possível. Então eu tenho ambos os tipos de farinha aqui e isso simplesmente vai direto assim. E então misture isso. Então, a farinha está misturada. Você tem essa textura espessa, adorável. Agora, o leite chegou a um vapor e eu vou apenas despejar metade do leite aqui. Agora, a razão pela qual eu não coloco a mistura de gema de ovo aqui é porque eu não quero obter ovos mexidos. Então isso é chamado de temperar a gema do ovo. Isso basicamente significa que você está aquecendo a gema do ovo antes de colocá-lo na panela, porque se for direto, ele vai se solidificar e você terá pedaços de ovos, o que ninguém quer. Misture o leite e agora você pode colocar isso direto na panela. E então você precisa mexer continuamente. Agora o que vai acontecer é, porque a farinha e o amido de milho estão dentro, vai engrossar bastante. Quando estiver mexendo, certifique-se de tocar e raspar o fundo da panela para evitar que algo gruda. E isso leva cerca de 3 a 5 minutos. Eu também vou me preparar com uma bandeja, porque é para lá que vamos transferir depois.
Então eu já posso ver que está começando a engrossar um pouco, está começando a parecer um pouco grumoso. Então um truque real é tirá-lo do fogo e dar uma mexida. Então eu vou colocá-lo de volta no fogo, continuando a mexer, até que a mistura comece a ferver. Quando ferver, você verá bolhas tentando escapar da superfície. Você pode ver que já engrossou bastante, quase lá. Quando a bolha apareceu, indicou que estava completamente cozido. Agora vou simplesmente transferi-lo para uma bandeja. E eu coloquei na bandeja em vez de uma tigela, para que possa esfriar mais rápido. Vê como isso soa estranho? É incrível como tudo isso começou com leite e gema de ovo. É uma textura estranha de gelatina, mas não desanime ainda. Eu vou apenas nivelar assim. E então eu vou pegar um pouco de filme plástico e apenas cobrir o topo, porque isso impede que se forme uma pele. Agora vou deixar isso esfriar até atingir a temperatura ambiente. Então o creme pâtisserie esfriou completamente até a temperatura ambiente e está quase como se tivesse solidificado um pouco. Tem essa consistência estranha de gelatina. Eu acho isso a coisa mais estranha. Então vou retirar o filme plástico e, como você pode ver, não sobrou nada nele. Bem, quase nada. E sim, ela solidificou completamente. É basicamente um creme espesso. Então o que vou fazer é retirar esses pedaços de fava, de baunilha, aqueles pedaços grandes que mantivemos lá dentro. Raspe o excesso de creme de confeiteiro. Então agora isso precisa ser batido novamente. Basicamente está meio grumoso agora e você precisa bater novamente para que fique uma consistência suave e luxuosa e seja realmente delicioso. Se você comer isso agora, sim, está um pouco grumoso. Não é muito agradável. Então eu tenho uma batedeira aqui, eu vou apenas colocar isso, a tigela, e tem um batedor acoplado. Então você pode ver mais a textura agora, é como realmente gelificado. Eu vou simplesmente colocar tudo na tigela. E isso só precisa de uma boa batida por cerca de 1 minuto para eliminar os grumos e deixar bem liso. Isso teve uma boa batida e, sim, como você pode ver, transformou-se nessa linda consistência semelhante a um creme. Então isso é o que é creme pâtisserie. É um creme de leite engrossado. Agora isso pode ser colocado diretamente em, por exemplo, pães show para profiteroles ou eclairs. Agora isso pode ser transformado em 3 diferentes tipos de derivados de creme pâtisserie. Se você adicionar creme de leite batido, ele se torna creme diplomata, que deve ser bom para tortas de frutas frescas, que estou prestes a fazer, mas vou manter o creme pâtisserie como está agora. Adicionar manteiga transforma em creme mousseline, usado para rechear o bolo Fraser. Então, eu não sei se você viu no meu Instagram, tem morangos ao redor do lado de fora dos bolos que eu faço. Isso é um bolo Fraser mantido junto com creme mousseline. Se você estiver se sentindo extra aventureiro, pode adicionar merengue italiano. É absolutamente delicioso. Eu provavelmente colocaria isso em uma torta, ou comeria direto da colher, de tão bom que é. Mas vou deixar assim e tenho um saco de confeitar aqui. É apenas um saco de confeitar simples, pois vou preencher as casquinhas de torta que já preparei. Então vou despejar todo o creme de confeiteiro no saco. E está pronto para usar. Então eu prefiz 3 bases de torta de massa doce. Agora, se você quer ver como eu faço minha massa doce, vá até este botão i e clique para ver minhas receitas de massa e experimente. E eu acho que a massa doce combina muito bem com creme de confeiteiro, porque o creme de confeiteiro, na verdade, não é tão doce, então você tem a doçura agradável das tortas, e eu também vou cobri-las com algumas frutas frescas e também algumas pequenas flores comestíveis. Então, eu acho mais fácil preencher as tortas quando elas ainda estão na forma. Então, vou deixá-las na forma por enquanto. E apenas preencho a massa da torta com o creme de confeiteiro. Então,
Vou adicionar algumas framboesas frescas que tenho aqui e também tenho alguns mirtilos frescos, grandes e deliciosos. Ao usar mirtilos, apenas me certifico de que estão na posição correta. Vou finalizá-los com essas belas e delicadas flores comestíveis. Você não precisa usar apenas flores comestíveis, você pode usar folhas de hortelã. Use qualquer fruta desejada. Estou apenas exemplificando como usar creme de confeiteiro, mas ele é muito versátil. E agora que estão preenchidos, posso retirá-los da forma de torta. Então, aqui está a minha receita de creme de confeiteiro, com a qual também preenchi algumas deliciosas tortas de frutas frescas. Espero que você tenha gostado de assistir a este vídeo. Por favor, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. E vá ver todos os outros vídeos que eu fiz. E também, se você fizer qualquer coisa que eu te ensinei, ou que qualquer vídeo que você assistiu, lembre-se de me marcar em Bolos da Georgia, pois eu adoraria vê-los. Espero que tenha gostado. Até a próxima!